por gentileza, no sentido de elucidar cada vez mais as consciências, inclusive a minha, a respeito da eficácia da oração, para a gente qualificar se a oração que a pessoa esteja fazendo seja uma oração egoísta. Por exemplo, tem muitas pessoas que oram por uma cura, por uma autocura, oram para ela própria se curar, né? No sentido, tem pessoas que têm doenças terminais, tem pessoas que estão enfrentando algum tipo de dificuldade em relação à saúde. Seria uma oração egoísta orar pela própria saúde? E como seria a melhor maneira para a pessoa orar e receber a cura do físico dela? Legal. Eu vou primeiro compartilhar alguns trechos Da oração. sobre isso que você falou, e depois eu vou discorrer um pouco do que você questionou aí. Perfeito. E vai embasar bem essa questão. A revelação diz o seguinte: não sejais tão ociosos a ponto de pedir a Deus que resolva todas as vossas dificuldades, mas nunca hesiteis em pedir a Ele a sabedoria e a força espiritual para guiar-vos e sustentar-vos enquanto estiverdes enfrentando corajosa e resolutamente os problemas que surgirem. Antes de a gente entrar na questão da doença... Irmão Alain, me perdoe. Sim. Repita de novo esse trecho. Esse trecho é excepcional. É excepcional, vamos lá. Não sejais tão ociosos, preguiçosos, né? A ponto de pedir a Deus que resolva todas as vossas dificuldades, mas nunca hesiteis em pedir a Ele a sabedoria e a força espiritual para guiar-vos e sustentar-vos enquanto estiverdes enfrentando corajosa e resolutamente os problemas que surgirem. Nesse trecho aqui, o revelador, ele usou a mesma técnica que Jesus. Ele já incutiu no ensinamento, de forma indireta, o que a pessoa deve fazer, que é lutar de forma corajosa e resoluta, de forma pessoal, pelo que ela quer. Não que Deus resolva, não pedir para que Ele resolva, mas pedir a Ele a sabedoria, o direcionamento, porque a questão espiritual que concerne a parte de Deus está ligada a isso. Agora, a resolução do problema, ela está diretamente ligada à responsabilidade humana. E tem mais uns 2 trechos que eu separei aqui, Sim. que também é bem interessante falar, antes da gente falar da questão da cura. Diz o seguinte: a prece genuína aumenta o crescimento espiritual, modifica as atitudes e produz aquela satisfação que vem da comunhão com a divindade. É um transbordamento espontâneo da consciência de Deus. Deus responde à prece do homem, dando a ele uma revelação acrescida da verdade, uma apreciação revalorizada da beleza e uma concepção ampliada da bondade. As palavras de oração são irrelevantes. Elas são meramente o canal intelectual pelo qual o rio da súplica espiritual tem a oportunidade de fluir. O valor das palavras em uma prece é puramente autossugestivo, dentro das devoções íntimas, e sócio-sugestivo nas devoções grupais. Deus responde à atitude da alma, não às palavras. Agora a gente vai entrar justamente no que você falou aí. Uma pessoa está enfrentando uma doença. Vou levar para o extremo aqui, uma doença terminal. Compreende? E, cientificamente falando, ela não tem mais cura. Acabou. Para ela, os médicos já desenganaram. Ela vai recorrer ao quê? À oração. Vamos dar o exemplo de uma pessoa que recorre à oração. Cientificamente, que é um pilar da evolução também, a ciência, não tem mais solução. Então, ela pode sim, a partir desse momento, tentar uma realidade superior, que é espiritual. O que vai determinar a cura dela? É a fé. Não a oração. A oração em si, eu preciso, Senhor, que o Senhor me cure, não tenho mais chance, eu estou para morrer. Tal. Aquela doença, ela tem uma consequência orgânica. A revelação diz o seguinte:
A oração não é uma técnica para cura de doenças orgânicas, mas ela está ligada extremamente à abundância de saúde. Compreende a diferença? Ela não vai resolver o que já foi manifestado na matéria, mas ela vai te possibilitar o exercício do valor que te permite curar, que é a fé. Quantos casos e milhares de casos de pessoas que foram curadas só com a fé? E às vezes nem é orando, é só afirmando. E a afirmação de que é? Nada mais é que uma forma de oração também. Mas de pessoas que não veem um Deus pessoal como um agente curador, mas vê o universo como uma frequência de forma científica. Existe o caso de uma mulher que ela ficou curada de um câncer de mama só afirmando que ela já estava curada. As células dela, em 3 meses, ela estava desenganada pelos médicos. O câncer só se espalhava e só crescia. Ela decidiu que o câncer não existia mais. Todo dia ela afirmava, agradecendo pela cura. Ela estava doente, morrendo, e ela falava, obrigada pela minha cura. E quando viu o sentimento de medo nela, de dúvida, ela assistia filmes engraçados, de comédia, ia rir, ouvia uma música boa, esquecia aquela agonia, aquela dor da doença. E só afirmava, obrigada pela minha cura. Em 3 meses o câncer regrediu, secou e sumiu. Os médicos não entenderam o que aconteceu. Compreende? Foi um milagre pela ciência. Sim. Mas porque ela condicionou as células dela a obedecerem à mente através da afirmação. A oração é a mesma coisa. Não espera que a oração vai curar a tua doença. Ah, não, orei e vai curar. Coloquei a mão na cabeça do enfermo e ele vai ficar curado. Não vai. É a fé da pessoa que está recebendo a ministração ou a fé de quem está orando por um determinado propósito que vai determinar o limite do que ela vai alcançar. A abrangência material, segundo o livro de Durante, ela é limitada. Mas da fé não. A fé não tem limites. Jesus falava isso, né? Se você tiver fé como um grão de mostarda, pode mover até montanhas. Porque a fé, basta ter pouco. É o suficiente para você conseguir mover aquilo ali. Mas se for o suficiente, na tua realidade, na tua oração, ela vai curar, com certeza. Mas não a oração. A fé que você empregou para aquele determinado fim ali. Inclusive, Jesus falava, a tua fé te curou. A tua fé te curou. Ele nunca curava, eu te curei. Ele não falava isso, na verdade. Eu te curei. Não, ele falava, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Porque ele sabia que por mais que ele tivesse todo o poder de poder curar, e ele podia curar por vontade própria, ele tinha agência espiritual ao redor dele, só esperando qualquer comando que ele fosse dar. Mas ele, como um Deus, revelando o Pai Universal para o ser humano, ele tinha essa missão, fazer as pessoas descobrirem o poder delas. E ele falava, a tua fé te curou. Inclusive, ele até usava simbolismos. Ele podia curar o cego só com a palavra? Podia. Claro. Mas ele pegou a lama no lodo, misturou com a saliva, para que o cego, naquele momento, tivesse um simbolismo a que eu apoiar. Ele passou o lodo no meu rosto e eu fiquei curado. Mas foi a fé do cego que salvou ele.